transformação sobre as nossas vidas espirituais. Eu quero te convidar a entrar dentro da Bíblia nesta noite. Eu quero te convidar a olhar a história dessa mulher. Mas sabemos que dentro dessa história, irmãos, antes que essa mulher pudesse tocar nas vestes de Cristo, sabemos que teve uma trajetória toda. A trajetória no qual Jesus, até chegar a passar por ela, Cristo passou por alguns homens e mulheres de Deus que ali necessitavam. Podemos falar que quando Jesus atraca o barco, ele encontra que aquele moço que estava possuído com a legião de demônios. Mas não é a história dele que eu quero lembrar desta noite, porque basta todas as legiões tentar se levantar com a nossa vida, porque o livro de Salmo fala, pode se levantar 11.000 demônios, 1.000 cairá ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nós jamais seremos atingidos. Aleluia! Mas o que eu quero ver nesta noite é um pai no qual ele está com o coração aflito, um pai no qual ele quer chegar até a sua vitória, até a sua bênção, porque um pai ou uma mãe, quando ele está passando, vê a necessidade de um filho, a primeira coisa que ele faz é se prostrar de joelho. Aquela mulher, quando ela se toca as vestes do Senhor, ela não toca em cima, ela toca embaixo. Aquele homem, quando ele chega aos pés de Jesus, ele clama a Deus, ele cai de joelho. De certo, ao cair de joelho, ele vai em desespero ao encontro de Cristo, e ele vê a situação da sua filha, se prostra e fala assim: ei, a minha filha se encontra enferma, eu não tenho o poder que você tem. De certo, ele começa a contar sua história, ele começa a falar, porque ele ouviu falar que o homem que faz milagre estava nesse lugar. Aleluia! Você não entendeu, o pastor Maurício, ele começou a entender. E desde quando eu aceitei a Cristo como meu único Salvador, eu aprendi uma coisa. Dentro da Bíblia, aonde Cristo estava, algo diferente acontecia. É, papai! E aprendi mais ainda, que nunca vi Cristo chegar atrasado a um culto, nunca vi Cristo faltar um culto. Então nessa noite, Cristo está aqui. Aleluia! Eita glória! E aquele homem, ele ouve falar que Cristo era o único que poderia curar a sua filha. Ele era o único que poderia mudar a história da tua filha. E o engraçado disso tudo é que ele se põe de joelho e fala assim: só o Senhor pode. Só o Senhor tem poder de curar a minha filha. Eita Deus! O pastor Maurício, ele mencionou algo que realmente acontece na vida de qualquer ser humano, de qualquer cristão, é tentar parar. Pastor Maurício, ele chegou e falou que quantos crentes que já não tentaram parar, mas se nós lemos o livro de Salmo de número 73, há uma pessoa que ele é possuído por Deus, ele é tomado por Deus. Quando Davi chega com a arca da aliança, Asaf, aos 15 anos, ele toca e é apoderado por Deus. Asaf, ele foi um dos melhores levitas escolhido por Deus. Todos nós, naquela época, eram pessoas que estudavam da tribo de levita para ser levita. Mas Asaf não, ele foi empoderado por Deus, ele foi tocado por Deus e ele foi escolhido por Deus. É Deus. Olha. Então Asaf, ele viu todos os projetos de Deus da vida de Davi. Então Asaf, ele acreditava nos milagres. Mas há um livro de Salmo que Asaf, ele escreve assim: meus pés quase se escorregaram. Ele está falando assim: ei, eu quase parei no meio da caminhada. É, papai. E aquele pai estava naquela situação. Ele fala para Cristo: ei, se minha filha não for curada,
Eu vou parar, porque a palavra do Senhor fala que ele era um dos, lá dos sinagogas, ele era um dos líderes. E ele fala para Cristo assim, ó, é só o Senhor que pode. Aleluia. Ele está falando assim, eu posso entrar dentro do templo. Ele está falando para Cristo assim, eu posso ir em todas as campanhas. Ele está falando para Cristo assim, eu posso me entregar dentro de uma campanha. Mas se não for o Senhor na frente, nada vai acontecer. Vai, Pai. Meu Deus. Ele entrega seu coração e fala assim, Senhor, vamos. E sabemos que eles vão. E quando eles estão indo, ele encontra. Aliás, aquela mulher o encontra. Aquela mulher começa a ver a multidão. A multidão está impedindo aquela mulher. Mas ela sabe assim, se eu me prostrar, me colocar de joelho, não haverá impedimento de impedir a minha vitória de chegar. Aquela mulher, sabemos que aos 12 anos, ela sofre de um fluxo de sangue. Que toda mulher, quando ela chega num período de transição, ela passa. Mas passa. Aquela mulher não passou, ela viveu. Aquela mulher, ela começa a ser zombada, a sofrer. Ela é tirada da tua família ainda jovem. A sua família faz todo o investimento para aquela mulher ser curada. A sua família arranca de tudo para que aquela menina possa ser curada. Ela usa a medicina. E o engraçado disso tudo que Lucas, quando ele está escrevendo, de certo, eu como pregador, aquele que gosta de entrar dentro da palavra, Lucas de certo está pensando e escrevendo. Imagina um médico começar a receitar que dobre seu joelho 3 em 3 horas, que a sua dor vai passar. Eita, imagina um médico arrancar uma receita falando assim, leia o livro de Salmo 91 que Deus vai operar milagre. Imagina você chegar numa clínica ou num UPA da vida e o médico vem te receitar o remédio. Ele te receita os médicos dos médicos. Glória a Deus. Então Lucas, ele começa a escrever o seu livro, ele começa a receitar o quão bom e maravilhoso Jesus era na vida daquele povo. Lucas, ele começa a falar a história dessa mulher que sofreu, uma mulher que entregou quase todos os seus bens para a medicina. Lucas está falando assim, ei, não adianta você ter tudo nessa terra, se você não conseguir a tua vitória maior, que é estar na casa do Pai. Eita Deus! Lucas está falando assim, ei, você pode ganhar o mundo inteiro, mas você pode perder a sua vitória, que ainda é morar na casa de Cristo. Aleluia! Olha. E o engraçado disso tudo é que Lucas, ele não anda com Cristo. Lucas, ele começa a andar, não com Cristo, ele não caminhou, ele não viu, mas ele ouviu os milagres de Cristo. Então ele começou a acreditar, porque quando nós acreditamos no nosso milagre, nós não temos que ver, nós temos que começar a sentir. E o engraçado é que quando eu fui para o meu quarto e minha filha foi perguntar assim, falou, pai, nós vamos de moto ou vamos no carro? Eu falei assim, filha, nós vamos de moto. E o sorriso dela abriu. E quando nós montamos na moto para vir para cá, a moto não acendeu o farol. Mesmo assim, eu falei, agora ela não vai querer ir. Ela olhou para mim e falou assim, não, nós vamos de carro então, pai. E o sorriso não acabou.
Por quê? Porque aonde há Cristo, a felicidade tem que permanecer. Aleluia! Onde é o Espírito Santo, a felicidade há de acontecer. Oh, glória! E aquela mulher, de certo, ela vê aquela multidão, ela olha para a direita, ela olha para a esquerda, de certo ela olha para trás e fala assim: não tem como eu voltar mais para trás, meu alvo está na frente, eu tenho que ir. E aquela multidão começa a oprimi-lo, começa a apertar Jesus, a empurrar Jesus. Então aquela mulher, ela não consegue levar a mão, ela não consegue levar a mão em cima, ela não consegue levar a mão na cintura, ela não consegue pegar nos braços, tocar no cabelo ou tocar na barba. Ela simplesmente fala assim: é lá de baixo que eu vou se levantar. Aleluia! Muitas vezes não entendemos o porquê nós temos que estar lá embaixo. Muitas vezes não entendemos porque nós descemos. Olha a história de Ana lá atrás. Ana, ela tinha que subir para adorar a Deus, mas sempre ela tinha que descer. E toda vez que Ana descia, ela era zombada, ela era caluniada, ela era massacrada. Muitas vezes não sabemos o porquê nós descemos. Muitas vezes não entendemos porque as pessoas se levantam contra a nossa vida. Sabe por que eles se levantam, irmão? Porque nós temos que ficar lá embaixo. Eu costumo dizer sempre que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que quando vir os dias más, os dias ruins, nós possamos estar firmes. Aleluia! Eu sempre digo, irmão, que ninguém quer escrever no seu diário um momento ruim. Ninguém quer escrever no diário o momento no qual ele vai passar pela angústia, pelo sofrimento, pelo momento da dor, o momento do sofrimento. Ninguém quer escrever, falar assim: eu abro o armário da minha casa e não tem mais alimento. Ninguém quer escrever isso, pastor. Ninguém quer escrever o momento da infelicidade. Mas Cristo falou: tenha bom ânimo, porque este mundo eu já venci por vocês. Aleluia! E muitas vezes nós não queremos. Aquela moça estava 12 anos escrevendo só sofrimento. Mas quando ela cai, quando ela desce, ela sente que é o momento de levantar. Aleluia! Tanto é que quando ela toca nas olhos do Senhor, nas vestes do Senhor, a multidão inteira, a Bíblia não relata se eles prosseguiam. Simplesmente Jesus para. Simplesmente Jesus não olha para lugar nenhum, porque a Bíblia não fala. Simplesmente Jesus, ele para e pergunta para os seus discípulos: quem me tocou? Meu Deus! De certo ele está falando assim: ei, para. De certo Jesus, ele levanta do trono do lado do seu pai, do nosso pai, e fala assim: pai, para. Jesus, ele para, ele olha para frente e fala assim: quem me tocou? Meu Deus! Os seus discípulos falam assim: Senhor, tem um monte de gente te tocando. Não. De certo, o discípulo está falando assim: Jesus, tem um monte de gente aí clamando, tem um monte de gente aí orando,
Mas Jesus fala assim: não, essa oração é diferente. Meu Deus! Aleluia! Jesus de certo olha para os seus discípulos e fala assim: não! Essa oração chegou a mim. Muitas vezes aqueles discípulos olham assim, de certo, olham um para o outro e falam assim: ele deve estar louco. E Jesus de certo fala assim: não, Pai, a oração chegou aqui no trono, a oração está diferente. A oração agora, Pai, parece que mudou. Meu Deus! Ele está falando assim: não, a virtude saiu, Meu Deus! o poder saiu, quem foi? Oh, Ele está falando assim: não, nós aleluia. temos que falar. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes nós contamos a nossa história para as pessoas que não devemos contar. Muitas vezes nós falamos dos nossos problemas para quem nós não devemos falar. De certo, aquela moça, quando ela escuta Cristo, porque todo aquele que serve a Cristo, ele conhece a voz do Pai. Certo, aquela moça para, ela se intimida, porque a palavra fala que ela fica meio intimidada. Ela levanta e fala assim: pensam que você está caído. Pensa que você está parado. Estão falando, está morto. O ministério não vai passar disso. Meninice vai voltar para trás. Meu Deus! Vai escorregar, vai ficar. E aquela mulher se levanta. E quando ela se levanta, Cristo olha. Ela fala assim: fui eu. Eita Deus! Glória a Deus! Ela olha para ele e fala assim: sou eu, Senhor. De certo, ela está falando assim: pai, eu passei foi 12 anos. De certo, aquela mulher começa a rasgar o coração, falar: Senhor, foi 12 anos de sofrimento. Oh Deus, aleluia! De certo, ela olha para Cristo e fala assim: Senhor, me perdoa. Pelas vezes que eu falei que eu não seria curada, pelas vezes que eu não acreditei, mas hoje, Senhor, eu chego nos teus pés. Meu Deus! De certo, aquela mulher começa a falar para Cristo assim: Senhor, é sobre os teus pés. Senhor, nessa noite, Pai, eu tomo uma posição e eu toco na tua orla. Meu Deus! E Cristo olha para ela assim: filha, pode ir. A tua fé te cura. Cristo está falando para ela assim: você passou 12 anos e nada aconteceu. Cristo de certo começa a esquadrinhar, a falar para ela: ei, há um momento na nossa vida, há um momento no qual você vai ter que plantar. Há um momento no qual, minha filha, você vai ter que regar. E sabe como que o crente rega, irmãos? Quando ele dobra o seu joelho e começa a chorar para Cristo. Começa a chorar para Deus. Quando nós colocamos os nossos joelhos e entregamos de coração, a lágrima desce. Choramos e regamos. De certo, Cristo está falando assim: ei, você plantou, você regou.
Está crescendo. Está crescendo. Prepara a colheita. Meu Deus! E de certo aquela mulher, ela vê que cessa o fluxo de sangue e ela volta para sua casa. E Cristo continua a jornada. E eu vejo aquela mulher retornando para sua casa depois de 12 anos, porque sabemos que naquela época quem sofria disso era tirado de dentro da cidade, era tirado de dentro da sua família. A história era apagada. Porque é desse jeito, irmãos. Quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por necessidades, quando nós estamos passando, eita Deus, sempre vem o enviado do inferno falar que nós estamos em pecado, que nós caímos, que nós estamos desviados, e mal sabia eles que desviado é só Satanás que não volta mais. E aquela mulher, ela retorna. Então Cristo não põe um ponto final sobre ela. Cristo simplesmente põe uma vírgula. Aleluia! Porque a história daquela mulher jamais pode ser apagada. Vou traduzir para você. A sua história não é o homem que escreve, não é a mulher. E muitos deles tentam apagar, rasgar, tacar fogo. Mas Cristo é aquele que, Deus é aquele que restaura a folha, porque Ele tem o poder. Ele é aquele que coloca a vírgula e continua escrevendo a história. Aleluia! É que aquele homem que no começo nós começamos a falar, que cai aos pés do Senhor e fala. Alguém tenta ofuscar a história dele. Alguém tenta desanimá-lo. Alguém tenta falar para ele assim: ei, foi coisa perdida. Tanto é que quando Cristo cura a mulher do fluxo de sangue, eles continuam a jornada. Chega alguém lá do alto escalão da sinagoga e fala: ei, perda de tempo. Está morta. Muita gente de certo está falando assim: ei, é perda de tempo, pastor Maurício, você fazer uma campanha dessa. Para quê? Para que você possa parar, para que você possa desistir. E ele olha para aquele homem e fala assim: por que será? Porque a sua filha não está mais doente, e sim morta. Quando nós escutamos isso, a primeira coisa é parar, é desistir. Mas sempre digo, aquele que é escolhido não tem escolha. Sabe por quê, irmão? Cristo de certo pega, porque Lucas ele escreve que Cristo olha para ele assim: opa, não, ela não está morta,